aqui. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui. Agora gravando. Mais uma vez, boa noite a todos. Somos 24 pessoas no momento. Eu acredito que algumas pessoas ainda vão entrar. Quem estiver assistindo essa gravação aí depois, não esqueça de marcar presença na plataforma. Lembrando que a presença ela fica disponível o tempo todo lá, integralmente lá na plataforma. Então, mesmo se assistir a aula depois, pode ir lá, marca a presença, que aí eu vou saber que vocês, se não assistiram ao vivo, assistiram a gravação depois. Deixa eu abrir aqui a apostila de informática, introdução à informática. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui mais um pouco do Arduino e colocar ele para funcionar. Vou pegar minha caixinha aqui com os brinquedinhos aqui dentro. Já vai ficar aqui a mão. Eu vou usar daqui a pouco. Vou puxar isso para cá. Deixa eu compartilhar a apostila aqui, que tem um trecho que eu quero mostrar para vocês antes de pegar o Arduino aqui. Bom, quem me perguntou aí sobre imprimir a apostila, aqui eu recomendo, assim, se quiser eu também prefiro ler no papel, mas a que eu recomendo imprimir, se quiser imprimir a apostila para ler, é essa aqui, de introdução à informática, tá? O outro material lá não tem necessidade de imprimir, a não ser que queira estudar a fundo mesmo, mas pegue aquilo como uma leitura complementar. Deixa eu mostrar professor, aqui. obrigado. Deixa eu mostrar aqui para você a parte aqui onde fala do código. Teclado, mouse, bababá, computador explodido, software. Vamos lá. Nessa parte aqui, na página 14, ele define aqui, tá, de modo bem resumido, o que é um software, né? E aí a gente entende software como programa, né? A gente fala o programa de computador, o pacote Office, o Excel, o Word e demais programas, né? O próprio navegador de internet, o Chrome, os jogos de computadores ou programas específicos, né? Alguns programas de uso profissional, como o AutoCAD, por exemplo, tudo isso são programas, né? Tudo que roda ali no computador são programas. Mas um programa, ele é feito de um conjunto de pequenas coisas, né? E que coisas são essas, né? Na hora que a gente começa a depurar isso, tá? E aí o nome, né, mais correto para um programa, que a gente costuma chamar de programa, é software, né? Quando a gente fala de software, aí a gente está falando do Excel, do Word, do AutoCAD, do Google Chrome, do que for. São software. E aí, depurando isso, a gente vem aqui com algumas definições. E ele diz aqui, ó, instruções, né? Comando que define uma operação a ser executada. Programa, conjunto de instruções, ordenadas, logicamente, visando um determinado fim.
E software refere-se ao conjunto de programas que são processados num computador. É uma das partes lógicas do sistema, juntamente com o peopleware. Exemplos de software são os editores de texto, os editores gráficos e planilhas de cálculo e os jogos. Então vamos entender bem o que são esses itens, né? Quando a gente fala de um programa, vou aqui na ordem inversa, que eu acho que fica mais fácil a gente entender. Ó. Software. Quando eu pego, por exemplo, o AutoCAD, por exemplo, que é um programa de desenho técnico, né? Um programa de desenho industrial. É utilizado eu posso utilizar ele para desenhar projetos, seja projeto elétrico, projeto de mecânica, projeto de refrigeração, arquitetura. Eu utilizo por conta da precisão dele, né? A precisão de escala, a resolução do traço e outras ferramentas que tem, né? É um programa, é um software específico para isso. Mas quando eu clico no ícone ali na tela do meu computador do AutoCAD, deixa eu ver se vai aparecer aqui para vocês. Não, ficou a tela toda preta, né? Isso. Quando eu clico no ícone do AutoCAD, eu estou abrindo o software do AutoCAD, né? Mas de uma maneira oculta, né? Uma maneira que o usuário não está vendo, ele não está executando apenas um programa. Ele está executando um conjunto de programas que vão fazer aquele software funcionar. É como se fosse uma máquina de um relógio, por exemplo, um relógio mecânico, né? Eu olho o relógio como um equipamento. Qual é a função daquele equipamento? Marcar a hora. Então eu tenho um equipamento que marca a hora. Comparando, é como seria o software para fazer desenho técnico, tá? Só que se eu for olhar o relógio a fundo, não é uma peça só. Eu tenho um conjunto de engrenagens ali dentro, né? Um conjunto de componentes mecânicos que fazem aquele relógio funcionar. O relógio ele tem só uma função assim específica, só, que é marcar a hora. Mas para que ele funcione de maneira correta, tem um conjunto de engrenagens ali. Então, assim, o software, o AutoCAD, seria o relógio. O programa seriam as engrenagens desse relógio. Eu não estou vendo as engrenagens, mas eu sei que elas estão ali, né, atrás daquele espelho do relógio, fazendo o relógio funcionar. Então, na hora que eu executo o AutoCAD, aparecem lá, começam a iniciar de forma oculta uma série de programas, tá, que ficam ali atrás, para fazer o AutoCAD funcionar. Deixa eu ver aqui. Tem algum aluno me mandando mensagem. Só um segundo. Só um segundo. Interrompemos essa aula para ouvir o áudio do aluno. Aguenta aí. Travou aí, professor?
Gente, eu coloquei no mudo aqui, só que eu estou ouvindo o áudio do aluno aqui, é só um pequeno problema técnico. Já volto já. Vou até cancelar aqui a apresentação para vocês me verem e ver que não está travado. Só um segundo. Voltei. É... Bom, deixa eu voltar aqui a apresentação. Retomar aqui o raciocínio. Então vamos lá. Como eu estava falando, o software, assim como o AutoCAD, assim como o relógio, tem uma função específica. O AutoCAD serve para fazer desenho, o Word serve para editar texto, o Excel serve para construir planilhas, assim como o relógio tem a função de mostrar as horas. Só que dentro do software tem uma série de programas, né, que fazem aquele software funcionar. Então, dentro do AutoCAD eu tenho um programa que está voltado para a parte gráfica, eu tenho outro programa que tá voltado para o gerenciamento de memória. Então, assim, tem uma série de programas ocultos ali, tá? Assim como o relógio, tem um conjunto de engrenagens, tem balancim, tem a mola que faz a corda, um conjunto de componentes ali para fazer o relógio funcionar. E instruções, né? Essa definição aqui de instruções. Dentro de cada programa, eu tenho um conjunto de instruções, como ele diz ali, ó, programa, conjunto de instruções ordenadas logicamente, visando um determinado fim, né? E a definição de instruções é comando que define uma operação a ser executada. Vamos criar um exemplo prático aqui. Se eu faço
solicito uma ação para vocês. Posso falar com todos vocês aqui. Pega um caderno e anota o que eu vou pedir. Essa é uma instrução que eu estou passando para vocês. Só que para vocês realizarem essa instrução, para vocês realizarem esse comando, né? Anotar que eu vou ditar, vocês têm que seguir uma série de instruções. Que instruções seriam essas? Primeira instrução, levanta, né? A maioria de vocês aí tá sentado numa cadeira, na cama e tal, assistindo a aula e o caderno está distante. Então a primeira instrução seria levanta. A segunda instrução, pegue o caderno. Terceira instrução, abra o caderno. Quarta instrução, pegue a caneta. Quinta instrução, comece a escrever. Escreva, né? Essas instruções, elas têm que seguir uma ordem, né? Levantar, pegar o caderno, abrir o caderno e escrever. São instruções distintas, cada instrução tem um comando específico, e se eu mudar a ordem, eu não consigo executar a tarefa, né? Se eu pegar esse conjunto de instruções, levanta, pega o caderno, abre o caderno, escreva, e mudar a ordem, se eu colocar, por exemplo, escreva como a primeira instrução, vocês vão escrever o quê? Né? Escrever onde? Não estão com a caneta na mão, não estão com o caderno na mão, né? Ou então, abra o caderno antes de pegar o caderno. Se você não pegou o caderno, como é que você vai abrir? Então, assim, na hora que a gente faz um programa, que a gente vai criar um algoritmo, e o algoritmo é justamente esse conjunto de instruções, né, ordenadas numa ordem correta. Se eu não tiver esse pensamento lógico, eu não consigo desenvolver esse programa. Então, assim, todo programa, por mais simples que seja, ele tem eu tenho que seguir um conjunto de instruções e eu tenho que seguir uma ordem lógica. Senão, eu não vou conseguir. Senão, o meu computador não vai conseguir executar aquela tarefa. Na aula passada eu falei algumas vezes e volto a repetir. O computador, ele é burro. O computador, ele não pensa. Ele é muito bom para executar instruções, né? Mas ele não pensa. Então, quem tem que pensar é quem está do lado de fora do computador, né? Se a gente está falando de programas, é quem vai desenvolver esse programa. Tem que pensar, tem que raciocinar ali a melhor maneira do computador executar essa tarefa. E aí eu passo essa instrução para o computador, essas instruções, né, mais de uma, na forma de um programa ou de vários programas formando um software, e aí sim o computador consegue executar essa tarefa. Deixa eu parar aqui um pouco a apresentação. Vou mostrar para vocês aqui a plataforma do Arduino. Antes disso, deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês. Gerenciador de tarefas. Mestre, Diga. boa noite, primeiramente. Boa. O senhor, semana passada na aula, falou que ia nos mostrar. Eu esqueci o nome, um componente aberto e tudo mais. O senhor ia me explicar. O senhor ia nos explicar o que era, como funciona. O senhor vai O apresentar Arduino. hoje? Isso, Vou do sim. Arduino. Vou sim. Tá. Tá ok, Na beleza. verdade, eu já, de uma maneira meio oculta, eu já estou falando do Arduino, mas eu estou falando da parte do software, para a gente daqui a pouco eu apresentar para vocês o hardware, que é a plaquinha, e aí vocês automaticamente vão ligar uma coisa na outra. Não, Beleza? sim, claro. Você tá falando a parte teórica e tudo mais. Sim, entendi. Assim, eu tô falando da parte teórica, mas a gente já vai entrar na prática aqui, já, na sequência,
sem muita pausa. Tranquilo, Deixa eu tranquilo. só mostrar para vocês aqui. Todo computador tem todo computador, né? A gente falando de sistema operacional, Windows, ou Linux, tem um gerenciador de tarefas, que aí apresenta, uma janelinha, que apresenta, assim, os aplicativos que estão sendo executados, processo, serviço, desempenho, tem uma série de informações. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O meu gerenciador de tarefas, que está aberto aqui no meu computador agora, nesse momento. Tá? E aí apresenta bastante isso que eu acabei de falar. Ó, gerenciador de tarefas, e nessa primeira guia aqui, ele mostra os aplicativos que estão abertos no meu computador, tá? Os aplicativos são os softwares. Então, assim, o que está sendo usado no meu computador agora? Eu tenho aqui três guias do navegador, tá? Aberto aqui na plataforma da aula, lá do Google Classroom. Tem a aba aqui da live. Tem algumas coisas aqui. Tem o OBS, que é o programa que eu estou usando para gravar a live. E, por acaso, tem o Spotify aqui, está aberto, era até para eu ter fechado, mas eu não vou nem mexer nele agora, porque está gravando o áudio. E teve uma vez que eu mexi nisso aqui no meio da gravação e acabou gravando sem som. Então deixa ele quietinho ali, não está tocando música, está aqui. Mas esses são os softwares que estão sendo executados nesse momento no computador. Quando eu clico na aba aqui, processos, aparecem uma série de programas. E aí, quando a gente vê aqui essa extensão é esse finalzinho aqui do arquivo. Ó. Tem o nome do arquivo .exe. Exe é de executável. Então, são arquivos executáveis. Quer dizer, são programas que estão rodando no meu computador sem que eu necessariamente esteja vendo eles. Tá? Então, esses aqui são os softwares, além do sistema operacional, né, do Windows que está sendo executado, e esses aqui são os programas, que o Windows chama de processos, tá? Que estão sendo executados aqui ao mesmo momento. Então, a gente pode ver, ó, tem alguns aqui que são fáceis identificar. Se eu ordenar aqui pela descrição deles, ó, Spotify, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 processos aqui do Spotify aberto. E olha que eu não estou nem usando o Spotify. Ele está ali, está aberto, mas está inativo. Mesmo assim, eu tenho 5 processos aqui, 5 programas rodando ao mesmo tempo. Isso aqui é do Windows. Tem aqui, ó, OBS. Tem 2 em execução. E aí eu consigo identificar aqui, ó, eu tenho o OBS propriamente dito, que é o programa de gravação, e tem um outro executável aqui, que é o meu plugin de vídeo, que é o que vai fazer a codificação do vídeo que está sendo gravado nesse exato momento. Tem o OneDrive, que é serviço de nuvem, tem alguns aqui da HP, que é da programa da multifuncional, que também não está sendo usado, mas está aqui, ó, ocupando memória, ocupando recurso de processador. Google Chrome, que é o navegador que eu estou usando. Eu tenho 3 guias abertas. Está aqui, ó, 3. Mas olha quantos processos do Chrome eu tenho aberto aqui, ó, para executar essas 3 guias. Então, assim, tudo isso aqui são programas que estão rodando ali ao mesmo tempo para executar a função desses softwares aqui. Beleza? Deixa eu fechar aqui. E agora eu vou mostrar para vocês a plataforma de programação do Arduino. Deixa eu abrir aqui. Caraca, eu vou
Deixa eu apresentar aqui de novo. A janela. Ó. Isso aqui, deixa eu minimizar que acho que foi melhor para ver. Isso aqui é a interface de programação do Arduino, tá? Essa parte aqui que eu estou marcando de amarelo, isso aqui funciona como se fosse um bloco de notas, tá? Eu consigo digitar, ó, o que eu quiser aqui. Só que para que o meu programa funcione, eu preciso digitar algumas instruções de forma ordenada. Deixa eu... Me dá só um segundo que eu vou pegar um pouquinho de água ali para mim. Rapidinho. Desde que eu dei uma saída da sala de aula, já estou voltando. Pô, isso parece muito HTML. Tem cara, né, mano? Tem muito cara de HTML. Pô, igualzinho. Eu tô achando que isso aí é cópia, cara. Não é possível. Sei lá, cara. Eu fiz também curso de informática, mas um ano só. E deu pra pegar sobre HTML, parada básica. Você tem muito cara de HTML. Pô, nunca tinha ouvido falar desse Arduino. Pô, também não. Se a gente está vendo que está bem parecido, né, seria interessante a gente fazer um cursinho avançado, né, básico e avançado, né, de HTML para a gente se aprofundar mais, né? É uma boa. Realmente. 28,90 contra filé. Voltei. Vamos lá. Eu de longe, eu da cozinha, tava ouvindo alguém falar aí de HTML. Fala comigo aí. Professor, a gente estava Professor, a vendo gente essa tem questão aí, aqui. parecido com HTML, né? E se for realmente parecido, se o senhor até indica aí para a gente se aprofundar mais, fazer um curso básico, né, e avançado de HTML. Assim, baseado nisso aí que o senhor está mostrando, né, porque realmente parece muito. Aí, para se aprofundar mais, seria interessante também, né, um curso sobre isso. Sim, já que a gente tocou nesse assunto, antes de eu entrar ali na estrutura da programação do Arduino, deixa eu falar de programação de um modo geral, tá? Existem diversas linguagens de programação. Se a gente fizer uma busca rápida aí no Google, a gente vai ver um monte de coisa, né? Vai ver HTML, vai ver C, vai ver Java, vai ver Python. Cara, tem um monte de Pascal. São dezenas não, né? Se for fazer um inventário mesmo, são, sei lá, milhares de linguagens de programação, tem muita coisa. Tem muita linguagem de programação que é derivada, né, de outra. A pessoa começa desenvolvendo numa determinada linguagem e aperfeiçoa aquilo, acaba transformando em outra, mas é uma herança assim, de uma linguagem primária. Então, quando a gente fala de programação, qual é a recomendação que eu faço para quem quer se aprofundar no tema? Se você quer estudar programação e nunca teve contato com programação, tá? Vamos partir do início, assim. Eu acho muito interessante, mas nunca programei nada. Quero começar agora. O que eu recomendo a todo mundo é começar a estudar C, linguagem C. C++, mas começar no C.
Por quê? Existem, no vocabulário assim de programador, tá? Existem níveis de programação. Tem programação voltada a objeto e tal. E o nível mais baixo, hoje, assim, né, para quem quer começar a estudar hoje, o nível mais baixo de programação é C. Eu costumo dizer isso, vivi isso também, o tempo que eu estudei programação. Eu não sou, assim, nenhum expert em programação, mas entendo um pouco. E vivi muito isso. Então, assim, conselho que eu dou para todo mundo. Cara, quer aprender a programar? Aprende C, tá? Começa os estudos ali em C. Por quê? Quem sabe programar em C, e aí quando eu falo sabe programar, não significa que a pessoa seja mestre em C, não. Mas que entenda, né, a linguagem C. Quem sabe programar em C, cara, programa em qualquer linguagem de programação. Basicamente, assim, a gente tomando o C como um pilar, tá? Como uma base de aprendizado, o que vai mudar para as outras linguagens de programação? Basicamente, são os comandos e a estrutura que muda um pouco. Mas o principal que o programador tem que ter, que é o raciocínio lógico, que é a coisa do desenvolvimento de algoritmo, essa base tu vai pegar em C. E aí depois para você programar nas outras linguagens, seja ela qual for, seja em Java, seja em HTML, seja no próprio Arduino, essa base em C, cara, faz toda a diferença. Quando eu falo linguagem de programação, é a questão da linguagem mesmo. Assim como tem línguas, né, diferentes no mundo todo, tem português, inglês, mandarim, francês, são línguas diferentes. Então, para cada língua, existe um vocabulário diferente. Por exemplo, se você sair daqui, do Brasil, falando português, e para o Japão, falando português, tu não vai conseguir pedir um copo d'água. Não vai chegar para um japonês e falar, pô, me arruma um copo d'água aí, por favor. Ele vai botar a mão na cabeça e não vai entender nada que você está falando. Então, assim, mas o comando, né? O comando de pedir um copo d'água é universal. Você consegue pedir um copo d'água em qualquer língua, seja em português, inglês, francês, japonês, o que for. Só que o que vai mudar, né? O que vai tornar esse seu pedido compreensível? É a linguagem que você está utilizando. Então, aqui no Brasil, se você pedir um copo d'água em português, a outra pessoa, que também entende o português, vai te ouvir, vai entender o comando que você está passando e, se for uma pessoa legal, vai te dar o copo d'água. Agora, se você for para o Japão, você tem que aprender a falar japonês, nem que seja para pedir um copo d'água. Agora, se você chegar lá e pedir um copo d'água em japonês, o japonês, gente boa lá também, vai pegar e vai te dar um copo d'água. Então, assim, na programação, o que eu preciso aprender primeiro é a fazer o comando, a ter o raciocínio lógico do comando. E aí depois, se eu for fazer o comando em C, ou se eu vou fazer em Java, ou em HTML, o que vai mudar é apenas a linguagem. Beleza? Ei, De um modo geral, é isso. Opa. com licença. O senhor tem qual parte da apostila? Tá na apostila do Arduino? Eu tô falando de Arduino. Ah, tá, mas tá na verdade, apostila, na parte da introdução ali da informática? Sim, Software, sim. Isso, tá na... Ah, tá certo. Isso. Na verdade, eu peguei uma página daquela apostila da introdução informática e tô desfiando isso aqui, entendeu? Ah, tá certo. Tá. Então volto para a apostila da informática ali, da introdução, né? Isso. Já eu Isso. botei aqui a Arduino. Tá bom, tá certo. Só para saber isso. Não, beleza.
Deixa eu voltar aqui para a janela do Arduino. Ó. Professor, o Arduino já tá escrito essas coisas aí ou o senhor teve que digitar isso aí? Não, isso aqui foi eu que digitei. Esse código aqui foi eu que fiz. Esse código aqui Ah, veio tudo em branco, né? vem em branco. Assim, tem alguns exemplos, eu vou mostrar para vocês. Mas eu posso iniciar um programa de uma tela em branco, entendeu? Desde o início, desde o cabeçalho, vim digitando tudo. Esse código aqui, por acaso, isso aqui foi um projeto final da turma de mecânica de Bom Sucesso. Eu ajudei eles a fazerem o projeto final. Isso aqui foi o código que a gente utilizou. Isso aqui, qual era a ideia disso aqui? Isso aqui era um equipamento que nós montamos para fazer. A gente não tem. Tem alguém de refrigeração aí assistindo a live? Não do curso de refrigeração, mas que trabalhe com refrigeração. Refrigeração tem muito a ver com mecânica também. Às vezes a pessoa trabalha com refrigeração e migrou para. Está migrando para mecânica. Tem alguém aí? Não. Até, ó. Assim, refrigeração é uma disciplina da mecânica, né? Os conceitos da refrigeração são todos conceitos de mecânica. Questão de pressão, de fluidos e etc. Tubulação. Então, assim, tá muito ligado uma coisa na outra. Esse trabalho aqui, desse código aqui que eu estou mostrando para vocês, embora tenha sido um equipamento para refrigeração, foi o curso de mecânica industrial que fez. A gente lá, quando o pessoal estava decidindo o que ia Professor, fazer. Diga aí. foi aquele equipamento que o senhor mostrou que injeta gases automaticamente? Fluido refrigerante. Isso, exatamente. Ah, sim, sim. Qual era a ideia desse programa? Eu já falei com vocês, né? Mas só relembrando aqui, quem não, de repente não viu, mas a ideia desse equipamento era controlar a carga de gás num condicionador de ar de maneira automática. Não sei se alguém tem contato aí com refrigeração, mas assim, o pessoal que trabalha com refrigeração, uma grande dificuldade que tem, muitas vezes, é dosar a quantidade de fluido refrigerante dentro do equipamento. Porque tem uma quantidade certa para colocar esse gás. Não pode ser nem a mais, nem a menos. Se colocar a menos, o equipamento não rende o tanto que deveria render. Se colocar a mais, pode causar até a quebra do compressor do equipamento, seja ele qual for, ar-condicionado, câmara frigorífica, refrigerador, seja ele qual for. Então, assim, tem uma quantidade correta para colocar. Existem artifícios ali que o técnico ele pode utilizar na hora de uma carga de gás. Tem artifícios corretos, tem artifícios errados, né? Que eu vejo muita gente fazendo, mas ele tem um artifício ali qualquer para dosar essa quantidade de gás. Tem técnico que dá a carga de gás controlando a corrente elétrica do compressor. Ele vê pela corrente se a quantidade de gás está boa ou não está, mas que não é o método correto. Não tem precisão. A corrente elétrica do compressor muda dependendo de vários fatores, se a máquina está limpa, se a máquina está suja, se o dia está quente, se o dia está frio. Tudo isso faz a corrente elétrica do compressor mudar. Então, assim, não é preciso alguém dar carga de gás medindo a corrente elétrica do compressor. Outro método também bastante utilizado é dar a carga de gás medindo a pressão do sistema
com um equipamento chamado Manifold, né? Que serve para medir a pressão. Acho que eu tenho um Manifold aqui à mão. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui é um equipamento de refrigeração, ó. Puxar a luz para cá. Manifold. Na verdade, são 2 manômetros aqui, ó. Um azul e um vermelho, serve para medir a pressão do sistema de refrigeração. A gente conecta aqui através das mangueiras, conecta lá no equipamento e consegue medir a pressão do sistema. Então, assim, tem muita gente que dá essa carga de gás também utilizando o Manifold. É menos pior do que pela corrente elétrica do compressor. Mas a pressão do sistema também é outra coisa que muda em função dos mesmos fatores. Se a máquina está limpa, se a máquina está suja, temperatura ambiente, se já está num ambiente frio, se está num ambiente quente, a temperatura externa, se é um dia de muito calor, se está fazendo frio. Tudo isso faz mudar tanto a corrente elétrica do compressor quanto a pressão do sistema, do gás, né, dentro do sistema. Então, dar carga de gás utilizando qualquer uma dessas duas funções, desses dois artifícios, não vai ter uma precisão correta. Aí existem alguns métodos que são mais precisos. Um método mais tradicional, mas que não pode ser utilizado em todos os equipamentos, é colocar a carga de fluido refrigerante com uma balança, com o auxílio de uma balança. Alguns refrigeradores, principalmente refrigerador, na etiqueta lá onde tem as especificações do refrigerador, né, a capacidade, a tensão de trabalho, o número de série, modelo, geralmente vem o tipo de gás que utiliza, se é R134, se é R600, e a quantidade de gás, né? E a quantidade vem em gramas. Então, assim, vem lá, sei lá, 320 gramas, 220 gramas, sei lá, uma quantidade pequena, 100 e poucas gramas. Tem refrigerador que utiliza, não chega a 200 gramas de gás. Mas vem lá o peso. E aí, se você está com uma balança, você coloca aquela quantidade de gás dentro do equipamento e acabou. É aquilo ali. Independente de quanto está batendo a corrente, independente de quanto está marcando a pressão, se você colocou, se na etiqueta está dizendo lá 150 gramas de gás e você colocou 150 gramas de gás, irmão, tá certo. É aquilo, não é nem mais nem menos. Tá? Só que em alguns sistemas eu não consigo usar a balança com tanta facilidade. E o ar-condicionado, principalmente se tratando do ar-condicionado do tipo split, é um equipamento que eu não consigo usar a balança com tanta facilidade. Por quê? Tem uma variável na instalação do split que é o comprimento da tubulação. E quanto mais longa for a tubulação, mais gás eu tenho que colocar dentro do sistema para preencher aquilo ali. Então, se eu tenho 2 equipamentos iguais, idênticos, mesma capacidade, sei lá, um split lá de 9.000 BTUs, tá? Em um equipamento eu tenho uma linha frigorígena, lá, a tubulação de cobre, de 3 metros. E no outro equipamento eu tenho uma tubulação de cobre de 10 metros. Entre a unidade externa, a condensadora, e a unidade interna. No equipamento que eu tenho a tubulação menor, eu vou usar menos gás. No equipamento que eu tenho a tubulação maior, eu vou usar mais gás para preencher esse volume da tubulação. Então, assim, eu já não posso colocar com a balança de uma maneira fácil. Eu até poderia colocar com a balança, só que eu teria que fazer um cálculo, e aí essa é uma informação que vem lá no manual de instalação do equipamento, de
quanto de gás eu tenho que colocar por metro linear da tubulação. Se é uma instalação que eu estou fazendo, eu consigo lá, durante a instalação, medir, né, o comprimento da minha tubulação. Agora, se já é um equipamento que já está instalado no local, né, muitas vezes a tubulação passa por dentro da parede, passa por cima de um forro, não está visível, né? Eu vou conseguir medir essa tubulação de uma maneira fácil? Não. Se eu não consigo medir, se eu não consigo saber com exatidão qual é o comprimento da tubulação, como é que eu vou calcular quanto de gás eu preciso colocar? Então, para esse tipo de equipamento, a balança praticamente fica descartada. Aí vem aquela grande dúvida, né? Pô, professor, se eu não consigo usar a balança, se com o alicate amperímetro medindo a corrente não é preciso, se com o manifold não é preciso, como é que eu vou colocar a quantidade de gás correta no equipamento? E aí, para a galera de refrigeração, que entende um pouco de refrigeração, ou até que queira se aprofundar no assunto, existe um cálculo que é feito que se chama cálculo de superaquecimento do sistema de refrigeração. É uma conta simples, uma conta de subtração que a gente faz utilizando a temperatura no tubo de sucção, tá? Junto ali à condensadora, e a pressão no tubo de sucção também, que a gente costuma chamar da linha linha de baixa pressão, que é onde vai o manifold espetado ali no split, que é a linha de sucção. Então eu meço a temperatura e meço a pressão. Essa pressão eu jogo numa tabela, e aí essa tabela vai relacionar pressão-temperatura, e aí eu faço uma conta de subtração, utilizando a temperatura que eu achei na tabela e a temperatura que eu medi no termômetro, temperatura efetiva do tubo ali. E aí eu vou chegar num número. Esse número, o ideal é que ele seja próximo de 7, tá? O valor de superaquecimento, o ideal é que fique ali próximo de 7. Muda um pouco de equipamento para equipamento, isso é uma informação também que vai estar no manual de instalação, mas o número-chave ali, que está dentro da especificação de todos os equipamentos que eu vi até hoje, é 7. Então, para o técnico, que está sem referência, está sem o manual ali, se ele fizer o cálculo de superaquecimento observando 7, ele vai colocar uma quantidade de gás exata ou muito próximo à exata no equipamento. Só que, assim, profissionalmente falando, eu não vejo quase ninguém fazendo isso aí na rua, né, no dia a dia. O que é uma pena. É o tipo de coisa, o tipo de prática que todo técnico em refrigeração deveria fazer, tá? Mais uma vez, se você pegar o manual do equipamento, você vai ver que todo fabricante dá essa instrução, não é facultativa. Ela diz que o profissional deve fazer o superaquecimento no momento da instalação ou da manutenção do equipamento. Mas na prática ninguém faz, tá? Às vezes por falta de ferramenta ou até por falta de conhecimento. Então a ideia, voltando aqui para a apresentação, deixa eu compartilhar aqui de novo. Tá ali, ó. A ideia desse programa aí foi justamente essa. Foi criar um equipamento que fizesse esse cálculo de superaquecimento de modo automático. E não só o cálculo de superaquecimento, que fizesse a carga de gás no equipamento de forma automática. Tanto que o nome do programa está aqui em cima, ó, superaquecimento. Então vamos lá. Iniciar aqui os conceitos da criação do algoritmo, né? Para a gente entender. Bom, computador
seja ele qual for, pode ser um notebook, uma CPU ou a placa do Arduino, não é um equipamento feito para dar carga de gás em ar-condicionado. Vamos falar assim de uma maneira bem, bem clara. Ele não é feito para isso. O computador, de modo geral, ele é construído para seguir ordens, né? E aí eu posso dar a ordem que eu bem entender para ele, contanto que eu saiba passar essa instrução. Então, qual foi a ideia desse programa aqui? Foi fazer com que o meu Arduino fizesse a carga de gás do equipamento. Vou mostrar aqui o equipamento para vocês entenderem qual foi a lógica utilizada para fazer isso. Vou pegar ele aqui. Deixa eu voltar aqui para minha câmera. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui foi o projeto, ó. A gente dividiu, isso aqui está preso numa tábua de madeira. Deixa eu achar a melhor posição aqui, ó. Basicamente, o projeto ele foi dividido em dois conjuntos. Eu tenho a minha placa eletrônica aqui, que é a minha parte lógica do programa, e eu tenho aqui o meu conjunto mecânico, tá? Essa parte aqui é a parte lógica, é a parte que vai fazer o cálculo de superaquecimento, e é a parte que vai fazer o gerenciamento da carga de gás. Se tem que colocar gás, tem que tirar gás, é essa placa aqui que vai realizar. Aquele programa que eu mostrei para vocês na janela do Arduino, ele está gravado aqui dentro, ó. Ele está aqui, tá? E essa aqui é a parte mecânica do projeto. O que eu tenho aqui nessa parte mecânica? Eu tenho um dispositivo feito com conexão aqui de latão. Tenho 3 válvulas Tirade, que é aquela válvula de serviço que o pessoal coloca no compressor para dar carga de gás, né? Aqui eu tenho 2 válvulas solenoide, que é o que vai fazer a abertura, né, e o fechamento para poder entrar e sair o fluido refrigerante. E aqui em cima eu tenho um sensor de pressão, tá? Para esse dispositivo eletrônico aqui funcionar, o que eu falei para vocês? Que eu precisava para calcular o superaquecimento. Eu precisava de 2 informações. Eu precisava da informação da pressão, né, de quanto está dando de pressão naquele sistema, e a temperatura do tubo de sucção. Então eu tenho 2 sensores aqui, que é esse aqui, ó, sensor de temperatura, está aqui preso com fio. Esse sensor de temperatura, eu tenho que colocar ele lá na tubulação de sucção, tubulação de baixa pressão, para ele medir a temperatura naquele ponto. E eu tenho aqui o sensor de pressão. Tanto o meu termômetro quanto o meu sensor de pressão vai passar essa informação, né, dessas grandezas, temperatura e pressão, em forma de sinal elétrico para a minha placa controladora. Eu chamo esses sensores aqui, e se não me falha a memória, eu falei isso na aula passada, eu chamo tanto o sensor de temperatura, né, quanto o meu sensor de pressão de transdutores. Deixa eu colocar aqui, o amigo está entrando. Eu chamo esses dispositivos de transdutores. O que é um transdutor? Transdutor é qualquer componente que converte uma determinada grandeza,
tá? Temperatura, pressão, luminosidade, som, em sinais elétricos, tá? Isso são transdutores. O transdutor, ele serve tanto para converter uma grandeza em sinal elétrico, como vice-versa. Se eu tenho um componente que converte um sinal elétrico em outra grandeza, esse componente também é um transdutor. A galera mais antiga aí, que conhece toca-disco, né? Acho que toca-disco todo mundo conhece, mas a galera mais nova tem um pessoal que nunca teve contato com toca-disco, né? Um toca-disco, na verdade, eu tenho o exemplo de 2 transdutores, né? Nas 2 pontas. A minha agulha do toca-disco é um transdutor. Ele transforma a vibração causada ali naquela ranhura do disco de vinil em sinal elétrico, e aí esse sinal elétrico passa por um amplificador e tal, até sair onde? No alto-falante. E o alto-falante também é um transdutor. O alto-falante ele vai transformar aquele sinal elétrico que está chegando nele num sinal sonoro. Então eu tenho 2 transdutores ali. Eu tenho a agulha do toca-disco e o alto-falante, tá? Aqui nesse projeto aqui também eu tenho 2 transdutores. Eu tenho um transdutor de temperatura, que vai transformar a informação de temperatura naquele ponto em um sinal elétrico, que vai entrar aqui na minha placa, e o meu transdutor de pressão, que vai perceber aqui a pressão dentro do sistema e vai jogar também, vai transformar essa pressão num sinal elétrico e vai jogar para a minha placa controladora, para que ela possa fazer o cálculo lá em função da temperatura e da pressão, chegar no valor de superaquecimento, tá? E as válvulas solenoides são comandadas por essa placa. Então, se a minha placa aqui, ela processar a informação que está naquele código que eu estava mostrando para vocês, se ela processar, Josué está perguntando se vai ser gravada. Está sendo gravada. Assim que terminar, eu vou fazer o upload aqui, mais tarde já vai estar lá no YouTube. Mas vamos lá. Perdi o raciocínio aqui, mas vamos lá. Essa placa que ela vai calcular ali o superaquecimento, vai decidir se eu preciso injetar mais gás no sistema ou se eu preciso tirar gás do sistema, se for o caso de estar em excesso. Só que como essa placa vai fazer isso? Através das válvulas solenoides. Então eu tenho uma válvula que vai permitir a entrada de gás, que ela aberta, ela vai permitir a entrada de gás no ar-condicionado, e eu tenho a outra válvula que vai permitir a saída de gás do ar-condicionado. Tá? E aqui, só para mostrar para vocês aqui do outro lado, para fazer isso tudo funcional, tem uma fonte de alimentação aqui, ó, que serve para alimentar tanto a placa eletrônica quanto as válvulas solenoides. Deixa eu colocar isso aqui, de modo que não caia. E deixa eu voltar aqui para a janela. Cadê? A janela, superaquecimento, compartilhando. Então vamos lá, ó. Voltando aí para o código. O que a gente tem, tá? Isso aqui é que vai fazer esse cálculo de superaquecimento, é o que vai medir a temperatura, vai medir a pressão, vai calcular o superaquecimento e vai controlar as solenoides. Então, para a gente entender esse código, para a gente entender, começar a entender o algoritmo, primeira coisa que eu tenho que pensar, né? As instruções que eu preciso passar para a máquina para que ela faça o que eu quero. Vamos pensar assim, eu tenho informações de entrada, tenho processamento e tenho informação de saída. Esse é o raciocínio básico para qualquer programa de computador. Eu tenho entradas, tenho processamento e tenho
a saída, né? Se eu for pensar, só para a gente ilustrar, né? Figurar aqui de uma outra maneira. Se eu quiser fazer uma carta para enviar para alguém pelo correio, só que eu não quero escrever ela à mão, eu quero fazer ela no computador. O que eu tenho que fazer? Eu vou abrir o meu editor de texto, meu Word, e vou escrever. Então, assim, o teclado está sendo o meu dispositivo de entrada. Eu vou digitar no meu teclado ali o meu texto, o que eu quero escrever. E aí, eu vou processar essa carta. Eu vou editar aquele texto, vou trocar a fonte, vou aumentar ou diminuir o tamanho da fonte, trocar a cor, vou fazer o que for. E aí depois eu vou imprimir essa carta. E aí a impressora vai ser o meu dispositivo de saída. Então eu entrei com a informação pelo teclado, fiz o processamento no computador e saí com essa informação pela impressora. Assim como nesse equipamento que eu mostrei para vocês. Eu tenho o meu sensor de temperatura e o meu sensor de pressão como dispositivos de entrada. Então, eu vou entrar com essas informações, com esses valores, para o meu programa processar isso, e a saída são as válvulas solenoides ali. Então, vamos lá. Falando agora bem aqui do Arduino, tá? Quando eu vou iniciar um programa de Arduino, deixa eu abrir aqui um exemplo. Um programa bem simples aqui, ó. Blink. É isso aqui. Não apareceu para vocês. Deixa eu alterar aqui. E aí abre outra janela. Mestre, nós vamos aprender Oi? também Pascal? Pascal vai ter alguma influência nesse conteúdo, nessa matéria? Como é que vai ser? Então, Pascal é mais uma linguagem de programação. Entendeu? É aquela coisa que eu falei. Você aprendendo C, Pascal, Java, Arduino, entendendo a lógica disso, você aprende todas elas, tá? O que muda, né, entre uma e outra é a biblioteca de comandos, é o vocabulário. Por exemplo, um comando simples de um print qualquer, que é um comando para imprimir uma informação ou na tela do computador ou no display, às vezes muda de uma linguagem para outra. Mas a lógica com que você vai usar isso é a mesma. Entendeu? Assim, Entendi. quando eu comecei a estudar programação, eu utilizei isso na época da faculdade lá. Eu utilizei um programa chamado Pascalzinho. Acho que era Pascalzinho. Com outros Eu programas lembro, também. sei qual é. Porque eu também É, fiz um ano que eu fiz de curso de informática no colégio. Só foi aham. um ano mesmo, porque não deu para concluir os outros. Aí eu tive essas introduções de Pascal, Pascalzinho, que era acho que era o básico, entendeu? O Pascalzinho era o básico, para poder pegar, Isso. poder entender. Aí tive leitura de HTML e tudo mais. Só não tive linguagem C, mas o professor deu uma pincelada, entendeu? Entendi. Assim, ó, tanto C quanto Pascal. Tinha outro programa que eu usava na faculdade, cara, que era muito didático, assim, era um programa free, qualquer um pode baixar. Eu vou tentar lembrar até o final da aula, mas que era uma plataforma de estudo, tá? De aprendizado de programação, que utilizava uma linguagem ali que era meio mesclado. Utilizava um pouco de C, um pouco de Pascal, um pouco de Java, utilizava um pouco de tudo. Assim, como prática, não servia para nada aquilo ali. Você não conseguia fazer nada, vamos dizer assim, útil com aquela linguagem ali desse programa, que eu esqueci o nome agora, tinha um nome diferente, assim. Mas a ideia desse programa, né, de estudo,
era desenvolver o raciocínio lógico. Era a coisa de aprender a criar algoritmo. E aí você aprendendo naquilo ali, você conseguiria programar em qualquer outra linguagem. É óbvio que aí você teria que se atualizar com aquele vocabulário, né? O comando de um não era igual ao comando do outro, mas a lógica de programação era exatamente a mesma para todas as outras. Entendi. Acho que era Zênia. Zênia ou Quênia? Era uma coisa assim, acho que era Quênia. Deixa eu jogar aqui. Professor, Oi? esse Java é uma linguagem de programação, correto? Sim. É que eu tava vendo isso bem antigamente, até mesmo nos celulares antigos, os primeiros smartphones, eu via Uhum. que era Java, mas eu não sabia se era o sistema operacional deles ou era a linguagem de programação que continha no celular. Então, os aparelhos celulares mais antigos, assim como hoje tem o Android, né? Os sistemas operacionais dos celulares, aqueles bem, bem arcaicos, eram feitos a partir do Java. Entendeu? O programador utilizava o Java para desenvolver aquele programa, que na verdade era um programa que rodava ali, né? Não chegava a ser nem tanto um sistema operacional. Era um programa. Tu ia navegando ali naqueles menus e executando as tarefas ali, abrindo os aplicativos, mas era praticamente um programa de gerenciamento dos aplicativos. Foi mais ou menos o que aconteceu com o próprio Windows, né? Na época que ele migrou do DOS para o Windows. O DOS um sistema operacional utilizado até hoje, mas ele é baseado em comandos, em comandos de texto. Eu abro um prompt do DOS, uma janela preta, tem um promptzinho que fica piscando ali, e aí o usuário tem que digitar os comandos, né? Se quiser executar um programa, tem que digitar lá o nome do programa, executar. Se quiser apagar, tem que dar o comando del e mais o arquivo que quer apagar. E então, os computadores antigos, na época do XT, do 286, ali, final da década de 80, utilizavam muito DOS. E aí, quando começou o Windows, né? O Windows 3.1, né, que era uma interface gráfica, a gente começou a utilizar o mouse, né, para apontar. Na verdade, o que era aquilo ali? O Windows, ele nada mais era que uma interface gráfica, mas por trás daquela interface gráfica, o sistema operacional mesmo bruto que estava rodando, ainda era o DOS. Ainda era o DOS que estava rodando ali. Então, cada vez que eu clicava num ícone, por trás daquela clicada que eu estava dando, ele estava dando um comando lá de DOS para executar aquele programa. E a coisa do Java era mais ou menos isso. Criavam uma interface gráfica a partir do Java, mas o que estava sendo executado ali, o que estava rodando por trás daquilo ali, era o Java propriamente dito. Tá? Aí a coisa foi evoluindo. Hoje em dia, o Android, por exemplo, ou o iOS, são sistemas operacionais. E aí, comparando com o Windows, é um conjunto de programas que está rodando ali simultaneamente, de forma oculta, eu não estou vendo, mas que estão rodando ao mesmo tempo para fazer todo aquele sistema funcionar. Sim. Uma grande diferença entre os sistemas operacionais mais antigos, e aí eu estou falando do DOS, e estou falando dos celulares também que utilizavam o Java, para os mais novos, né, que utilizam o Android ou o iOS, é o sistema de ser multitarefa, tá? Tanto no DOS quanto nos celulares antigos, eu só consegui usar ter um comando de cada vez. No DOS eu só consigo executar um comando por vez. Se eu estiver executando um comando, ele precisa terminar aquele comando para executar outro. E nesses celulares antigos também eu só consegui usar, vamos dizer assim, um aplicativo, uma operação por vez. Ou eu estava mandando um SMS, ou eu estava usando a câmera do celular. Eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
porque o sistema operacional não permitia. Diferente do que acontece hoje com o Windows, com Linux, ou com o Android ou com o iOS. São um sistema multitarefas. Eu consigo executar vários programas ao mesmo tempo. Como, por exemplo, eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo uma live, eu estou com a janela do Arduino aberta e estou gravando tudo isso ao mesmo tempo. Então, assim, eu tenho vários programas ali rodando simultaneamente. Coisa que eu não conseguiria fazer se eu estivesse utilizando o DOS. Beleza? A partir do Java também poderia fazer jogos ou alguma coisa, algo do tipo? Porque Sim. eu já vi jogos também que acabava até aparecendo na tela do Java, aparecia os símbolos do Java dentro de jogos. Sim, sim. O Java teve um ápice, assim, né, de uso. Teve uma época, ali meados dos anos 2000, 2000 e pouco, teve uma época que todo mundo desenvolvia com Java, né? Desenvolvia tudo com Java. Mas o Java, ele já foi caindo em desuso. Linguagem de programação, e aí eu estou falando isso de um modo geral, e focado também na profissão de vocês, tá? O que eu vou falar agora, vou falar de um modo geral, mas assim, tanto na mecânica industrial quanto na manutenção automotiva, a gente aprender linguagem de programação, se a gente quiser se aprofundar nisso, é o tipo de coisa que a gente vai começar a estudar hoje e não vai parar de estudar nunca mais. Porque toda hora sai uma linguagem de programação nova. Então, assim, não é o tipo de coisa que eu vou aprender hoje. Oi? Quais são as linguagens mais usadas atualmente, assim, já que o Java ficou para trás? Ah, rapaz, assim, tem uma série, cara. Existem algumas plataformas de desenvolvimento, como Visual Basic, algumas plataformas específicas. Aí tem muita gente que desenvolve em Python, outros em Flash, Super HTML. Assim, tem uma série de linguagens específicas também para cada uso. Hoje tem muito desenvolvimento de aplicativo, né? E aí a pessoa desenvolve tanto para o Android, e aí tem a plataforma de desenvolvimento para o Android, desenvolve para o iOS, aí tem a plataforma de desenvolvimento para o iOS. Então, assim, tem uma série de linguagens aí que estão sendo utilizadas, mas isso vai mudando de tempo em tempo. Eu falei muito do Java, porque na época que profissionalmente eu tive muito contato com programação, o que era usado na época, muito, era o Java. Hoje em dia eu não tenho tanto contato com programação. Então, assim, eu nessa área da linguagem que está sendo mais utilizada, eu confesso que eu estou até desatualizado, porque não é o tipo de coisa que eu utilizo no dia a dia. Mas a coisa da base da programação, e é isso que eu enfatizo bastante, que eu tento passar para vocês, é o raciocínio lógico, o desenvolvimento de algoritmo. Por exemplo, eu, na minha vida profissional, tá? Deixa eu até parar aqui, fechar aqui. Na minha vida profissional, hoje, eu não tenho tanto contato com programação. Mas se porventura, de repente, algum projeto que eu venha participar, ou alguma coisa assim, que eu tenha necessidade de programar alguma coisa atual, é óbvio que se eu for desenvolver um aplicativo, uma plataforma qualquer, eu não vou desenvolver em Java hoje, né? Porque eu sei que o Java já está bastante defasado. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar uma plataforma que me atenda hoje, uma plataforma atual, e vou ter que estudar. É isso que eu falei. A gente, quem quer se aprofundar em programação,
vai ter que sempre estar estudando até o fim da vida. Então, assim, eu tenho uma base boa de criação de algoritmo de raciocínio lógico. O que me falta hoje, profissionalmente, é o conhecimento da linguagem mais atual. Só que linguagem é como se a gente fosse fazer um curso de inglês, um curso de francês, um curso de japonês. Só que é mais fácil, tá? Do que, tipo, um curso de inglês. Até você ter um inglês fluente, cara, você vai ter que fazer anos de curso ali. Na linguagem de programação é mais simples. Você tendo conhecimento ali de algoritmo, de raciocínio lógico, cara, numa noite aqui de sono perdida, eu vou conseguir desenvolver alguma coisa, tá? Eu vou buscar o vocabulário, né, o dicionário daquela linguagem e vou começar a desenvolver. Vou ver a sintaxe, né, de cada comando e vou desenvolvendo. Porque a base de algoritmo, de criação de algoritmo, a base de raciocínio lógico eu tenho. O que vai me faltar é justamente me atualizar na linguagem de programação. Por isso que eu disse, quem quer se aprofundar nisso vai ter que estudar o resto da vida, porque toda hora vai mudando ali a linguagem de programação, a coisa vai evoluindo e a gente tem que ir se atualizando, senão a gente acaba ficando para trás, né? Beleza? Professor, o senhor sabe a linguagem que o Facebook usa? Só por curiosidade mesmo. Rapaz, não sei não, cara. Não sei não. Assim, tem um conjunto ali, né? Tem coisa que utiliza muito Super HTML, que é aquele HTML dinâmico, tem o HTML puro, né, para a questão de organização ali do template do Facebook, mas tem umas coisas ali, e até muita coisa oculta ali do Facebook que eles utilizam, entendeu? Mas Professor, assim, diga aí. a última informação é que eles estavam utilizando uma rede de Python, uma linguagem Python, né? Python, É. entendeu? Para meio que abrir e ampliar o leque deles, entendeu? É uma estrutura nova, onde que eles estão se baseando mais na inovação, entendeu? Abrir Sim. um leque para poder estar implementando isso no mercado. Sabe se eles disponibilizam o código-fonte ou tá fechado? Que eles Não, eu utilizam? não sei dizer, não. Eu É. não sei. Assim, algumas coisas, o Facebook ele tem uma, assim como o Android também, ele tem uma plataforma de desenvolvimento, justamente para estimular o programador, desde o profissional até o programador robista, né, a desenvolver alguma coisa ali. Isso é muito comum no próprio Android. A pessoa que quer se envolver com programação, de repente tem uma sacada, assim, uma ideia de um aplicativo, ele pode ir lá baixar os programas da plataforma de desenvolvimento do Android, desenvolver um aplicativo e aí ele coloca lá Professor, na loja do Google lá para disponibilizar o download. E tem muita gente que ficou milionária com isso aí, né? Diga aí. professor, o senhor citou código-fonte, o que seria isso? Código-fonte é o código principal, né? E que é justamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. A aula hoje está boa, está rendendo, mas daqui a pouco, infelizmente, está terminando. Não sei que vocês queiram ficar aí nesse bate-papo aí, a gente vai até meia-noite. Mas vamos lá. Ô, professor, só uma Diga aí. pergunta. É possível que, assim, seria possível que a Samsung ela inventasse o próprio sistema operacional e assim, abandonasse o Android? Possível é, Igual né? o iPhone? Possível é. Agora, eu não sei se seria, comercialmente falando, seria interessante. A não ser que eles desenvolvessem assim uma coisa fabulosa, entendeu? Mas hoje o Android já é um sistema operacional bem sólido, né? Então, tentar inventar outra coisa que
se eu for tentar inventar outra coisa que seja similar, eu vou estar querendo reinventar a roda. Então, eu vou estar gastando tempo, vou estar gastando recurso, e tudo isso se converte em dinheiro, né? E ninguém quer perder dinheiro. Mas vou estar gastando dinheiro, de um modo geral, para desenvolver uma coisa que já existe, que é o sistema Android. Então, assim, Sim, mas aí, no caso. valeria a pena comercialmente se eu tivesse disposto a desenvolver uma coisa superior, entendeu? Superior ao Android, superior ao iOS. Agora, se for desenvolver uma coisa que vá brigar ali de igual para igual, comercialmente falando, não sei se valeria a pena. Não vale a É, pena. Aham. entendeu? Eu competir com uma coisa que já está ali sólida no mercado. É aquela vale. E a Apple ela rejeitou o Android e ficou só no sistema operacional dela, o iOS, entendeu? Sim, a Apple, E é muito a superior ao Apple Android, tem, né? a Apple tem uma visão um pouco diferente das coisas, né? A Apple valoriza muito, e aí eu não estou entrando no mérito se é certo ou errado, né? Mas a Apple, ela valoriza muito a própria marca. E existem no mundo inteiro os fãs da marca, né? Aí a gente entra muito também na coisa do fanatismo, né? Se a gente for entrar nessa discussão do que é melhor, o Android ou o iOS, né? Depende. No meu ponto de vista técnico, depende muito da utilização. Hoje em dia eu não abro mão do Android. Por quê? Porque tem muitas funções que eu utilizo no celular que eu não conseguiria utilizar no iOS. Então, para mim, perde um pouco a função. Agora, tem muito usuário fanático que vai entrar naquela discussão do que o iOS é melhor, do que o Android é melhor, baseado apenas na marca, entendeu? E a Apple tem muito disso. Às vezes eles lançam assim um telefone com intervalo pequeno entre um e outro, e aí aquele modelo que ficou mais antigo desvaloriza muito, e tem muita gente que troca de telefone, não é nem porque o telefone antigo deixou de atender, né? Mas é porque a Apple lançou um telefone novo, um iPhone 20 Plus mais, aí é outro que aí vai pagar uma fortuna só porque é o lançamento da marca. E o outro. Mas é porque a Apple ela é uma marca muito capitalista. Tu pode ver. Pô, as pessoas não duram o quê? 2 ou 3 meses com carregador, já tá ruim. Então, tipo assim, a Apple incentiva a pessoa a comprar, 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 entendeu? Sim, sim. Tipo assim, o cara compra o iPhone 11, já tem o 11 Pro Max, o cara saiu o 11 Pro Max, o cara vai querer comprar o 11, tipo, o 11 saiu ontem, entendeu? Então, assim, Exato. a Apple, ela incentiva muito as pessoas que são fanáticas pela marca, compra e não quer nem saber porque gosta da marca, entendeu? Professor, Sim, Assim, Oi. só para complementar aí o que o amigo falou, eu trabalho vendendo smartwatch, né? E a Apple ela valoriza tanto a sua própria marca que tem muito problema de conectividade dos smartwatches com produtos da Apple. Ou seja, ela parece que ela faz um sistema para as pessoas consumirem a própria Apple, no caso, o Apple Watch, né? Que é o smartwatch da Apple. Se você tentar plugar outro lá, você até consegue, mas você tem uma problemática danada. Sim, sim. Isso aí tudo faz parte da política da própria marca, né? E, E professor, em a relação Apple. a isso que o amigo acabou de falar do smartwatch, eu tenho um fone via Bluetooth da Aoi, que é uma marca chinesa. Quando eu fui comprar, eu tenho um Android. Ele fala tipo, que ele dá para você atender, ligar, tudo por ele. Eles falam, iPhone não recomendado, porque você só consegue ouvir música e pausar a música. Você não consegue fazer mais nada com o fone, porque não é o fone deles, né? Porque não é o fone da Apple. Você pede Sim. toda coisa. Se a gente pesquisar assim, o histórico da Apple, todas as outras empresas caminharam sempre por pela compatibilização, né?
se a gente pegar um PC normal, PC que roda o Windows, não sei o quê, por exemplo, a minha máquina é montada. Ela não tem uma marca, não é Dell, não é HP. É montada. Então eu comprei o HD da Samsung, a memória Kingston, a placa de vídeo sei lá, NVIDIA e por aí vai. A placa-mãe é Intel. Mas, cada um de um fabricante diferente, mas as empresas buscam essa compatibilização. Então eu consigo fazer esse intercâmbio de peças. Assim quase como é no PC Android, gamer. né? Assim como no Android. Existem vários modelos de telefones celulares de fabricantes diferentes que compartilham o sistema operacional, utilizam o mesmo sistema operacional, o Android, como compartilham acessórios também, né? O padrão USB normal, comum, né? Serve para Samsung, para Motorola, para não sei o que. A maioria dos telefones, o carregador de um serve no outro. Já a Apple, ela tem um caminho completamente diferente. Tipo, tu não pega um carregador do iPhone e vai carregar um celular, um Samsung, por exemplo, que o encaixe da tomada é diferente. Aquilo ali só serve pro iPhone, só serve pro iPad, pro equipamento da Apple. E É assim muito com os outros privada. A Apple é acessórios muito também. privada. Né? Mas, assim, isso é da política. Enquanto todo mundo tenta compatibilizar, né, os equipamentos, até para popularizar, a Apple parte para um caminho completamente oposto. E ela tenta se fechar para o cara que consome os equipamentos da Apple, só vai consumir equipamentos da Apple. Tanto é que, assim, quem tem uma... E precisa ter uma situação financeira boa, né, para agir dessa maneira, mas os fãs mesmo da marca que tem dinheiro para gastar com a marca, se você for olhar o setup de equipamentos desse cidadão, desse consumidor, ele utiliza todos os equipamentos da Apple. E aí esses equipamentos falam entre si. Ele usa um MacBook, aí tem um iPad, tem um iPhone, tem assim, uma série de acessórios, todos da marca. E aí um fala com o outro com uma perfeição, assim. Entendeu? O MacBook com o iPhone, com o iPad, todos eles estão conversando ali, estão interligados. Por quê? Porque se ele chegar com um celular Android, ele até consegue uma certa interação entre os equipamentos, mas não vai ser tão fluido, né, tão fácil, quanto se ele utilizar todos os equipamentos da mesma marca. Né? Gente, aqui, antes, eu sei que já está dando ali a hora, mas antes de encerrar, deixa eu só focar aqui nessa janela aqui para vocês e a gente invariavelmente vai dar sequência nisso na próxima aula. Mas o papo tá bom pra caramba, mas eu preciso mostrar isso aqui para vocês. Ó. Isso aqui é um código, eu considero o código mais simples do Arduino, que é o Blink. Qual é a função desse código? É fazer uma luzinha ficar piscando no Arduino. Ele só faz isso, só fica piscando. Só que ele serve para mostrar a estrutura básica ali do código de programação. Tudo isso que está em cinza aqui no início, ó, essa parte aqui que eu marquei de amarelo, isso aqui são comentários do programa, tá? O programador, ele criou esse texto aqui, ó, tem um texto aqui dizendo data de revisão, ó, modificação 8 de maio de 2014, 2 de setembro de 2016. Isso aqui é texto. Todo texto, ele antes e no final do texto, ele é marcado com isso aqui, ó, barra asterisco, aí eu escrevo todo o texto que eu quero, asterisco, barra. Isso aqui não faz falta nenhuma para o programa. Se eu apagar isso aqui, ó, vou dar um del, o que vai me sobrar aqui é o programa propriamente dito, tá? E aí tem outra coisa aqui também, que são essas linhas aqui, ó, antecedidas por duas barras.
Isso aqui a gente chama de comentário. Então, assim, também são informações, são comentários que o programador colocou no código só para orientar quem está vendo esse código. Quando eu falei aí de código-fonte, né, do Facebook, isso aqui é um código-fonte. Só que assim, isso aqui é um programa que faz piscar uma luzinha. Então é um código-fonte bem pequenininho. Eu tenho, sei lá, 14 linhas, né, de código. O código-fonte do Facebook é um negócio gigantesco. Mas os dois são códigos-fontes. Isso aqui são comentários, tá, que eu falei para vocês. Também é outra coisa que não faz parte do código de programação propriamente dito. Meu programa funciona muito bem sem isso aqui. Ó, tudo isso eu posso excluir do meu código-fonte, porque ele não é utilizado pelo computador. Ó. E aí o que me sobrou foi isso aqui. E isso aqui é o código de programação. E aí isso aqui é o código de programação bem simples, que mostra para a gente a estrutura de programação. Ó, eu tenho aqui, eu divido esse código aqui em duas partes. Eu tenho o meu setup, que são essas duas linhas aqui, e tenho o meu loop. Loop é de volta, né? De uma coisa que fica repetitiva, que é a repetição que eu vou ter no meu código para executar. Todo código de programação, ele tem esses blocos aqui, tá? Independente da linguagem, eu vou ter, na sua grande maioria, a não ser que tenha uma linguagem aí que seja muito diferente do habitual, mas em C, em Java, todas elas, HTML, eu vou ter um setup, vou ter um cabeçalho, que vai ser o início do meu programa, vai ser aquelas instruções primárias, e vou ter o loop. O loop é a parte que fica sendo executada do meu programa. Então, aqui, só antes de terminar a aula, a gente consegue depurar esse código aqui de maneira bem rápida. Ó. O que eu tenho no meu setup? Eu tenho um comando, né, uma instrução chamada aqui, pin mode. O que é isso? É o modo que eu vou interpretar o pino do meu Arduino, do meu microcontrolador. Então ele tem esse pino aqui, que ele colocou esse nome, de LED built-in, que é o pino que está ligado no LED, que é a luzinha que vai ficar piscando, e aí ele vai configurar como output, quer dizer, uma saída. Então vai ser a saída do meu programa. Por que a saída? Porque o meu programa vai rodar e vai fazer o LED que está na saída acender e apagar. Assim como aquele outro código fazia abrir e fechar a válvula solenoide, assim como a impressora imprime o documento que eu editei no meu editor de texto. Então, assim, vai ter, nesse programa aqui, não tem nenhuma entrada, né? Não tem nada entrando nele. O que eu tenho? Eu descarto a entrada, o que me sobra? Processamento e saída. Isso aqui é o endereçamento da minha saída, que é por onde vai sair a informação, e aqui dentro do loop eu tenho o meu processamento. E aí eu tenho aqui, ó, dois comandos diferentes, duas instruções. Eu tenho esse aqui, digital write, que ele vai escrever na porta digital, que é o pino aqui, ó, LED built-in, tá aqui. O que ele vai escrever? Ele vai escrever um nível alto. Então esse pino lá do meu Arduino vai ficar com um nível de tensão mais alto. No caso aqui, acho que são 5 volts. Vai ficar com 5 volts na saída. Aí ele tem aqui delay 1000. Delay é uma pausa, um intervalo de tempo. E aí esse 1000 aqui é o tempo que o meu programa vai ficar parado aqui. 1000 o quê? 1000 milissegundos. Em outras palavras, 1000 milissegundos equivale ao quê? A 1 segundo. Então ele, na sequência aqui, ele vai escrever
vai jogar lá os 5 volts na saída do pino, quer dizer, um nível alto, height, vai dar uma pausa de 1 segundo e vai passar para essa instrução aqui, ó. Vai escrever na porta digital nível baixo. Qual é o nível baixo? 0 volts. Então, 0 volts, apaga o LED. Nível alto, o LED acende. Nível baixo, o LED apaga. E aí ele volta aqui, ó, delay 1 segundo, 1000 milissegundos. Quando ele termina essa instrução aqui, ele volta para onde? Para o início do meu loop. Então, se eu ler esse código aqui, o que ele vai fazer? Ele vai acender o LED, esperar 1 segundo. Vai apagar o LED, espera 1 segundo. Acende o LED, espera 1 segundo. Apaga o LED, espera 1 segundo. E vai ficar infinitamente nesse loop aqui. Beleza? Agora é aquela hora de todo mundo abrir o microfone e falar comigo. Já são 9h05. Ô, mestre, Diga aí. em que o Arduino ele é importante na manutenção automotiva? O Arduino, eu estou usando o Arduino como uma ferramenta para explicar essa lógica aqui de automação para vocês. Entendeu? Mas se a gente for fazer um link do Arduino com a manutenção automotiva, o Arduino, para mim, é como se fosse a central de injeção eletrônica do automóvel. Tá? E aí, naquele projeto que eu mostrei para vocês ali, da carga de gás, o que seriam os dispositivos de entrada naquele meu projeto? O sensor de temperatura e o sensor de pressão. Na central de injeção eletrônica, quais são os dispositivos de entrada? Eu tenho sensor de temperatura, aí eu tenho sensor de temperatura do bloco do motor, tenho sensor de temperatura, né? Sensor de pressão do ar, Sensor do óleo também, do ar, pressão do óleo. Pois é, assim, o sistema no automóvel é bem mais complexo do que eu estou mostrando para vocês no Arduino, mas a gente tem que começar pela base mais fácil para depois entender o complicado, né? Claro. Dispositivo de saída naquele projeto ali era o quê? Eram as 2 válvulas solenoides, né? Na central de injeção eletrônica, o que eu tenho de dispositivo de saída? Eu tenho bomba de combustível, eu tenho bobina de ignição, eu tenho bico injetor, e aí eu tenho injeção que é monoponto, eu tenho injeção que é multiponto, com 4 bicos, dependendo do motor, se for um motor V8, né, V6, eu tenho 6 bicos, 8 bicos. Eu tenho carro que tem o dobro de bico por cilindro, né? Eu tenho carro que são 4 cilindros e tem 8 bicos injetores. Todos eles controlados pela central de injeção eletrônica. E, assim, quem curte preparação, né? Preparação de motor automotiva para competição. Cara, isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Pois é. Isso é viciante. Mas quem curte isso já ouviu falar do remapeamento, né, de central de injeção, né? Remap. Reprogramar. Na verdade, essa reprogramação... É isso. Oi? Eu ia perguntar isso pro senhor sobre remapeamento. Se dá. Exatamente. O remapeamento... Não dá para fazer com um Arduino, né? Mas o procedimento que a gente vai fazer de pegar um código, editar um código, ler o código que está gravado no Arduino, regravar esse código no Arduino, basicamente é o mesmo procedimento que a gente faz numa central de injeção eletrônica. Por exemplo, a gente na hora que a gente vai fazer um remap, né? Eu quero modificar o tempo de ignição do carro, mudar a curva de ignição, né? O que eu vou fazer? Eu faço a leitura do código que está gravado na central de injeção eletrônica, eu vou ler isso, eu consigo extrair isso, e aí eu vou editar esse código. Por exemplo, eu vou avançar
o tempo de ignição do automóvel. O que nos automóveis antigos a carburador eu fazia movendo a polia ali do comando de válvulas, né? Eu tenho polia ajustável ali, na verdade ali eu estou modificando o tempo de ignição. Ou até mudando ali a posição do distribuidor, né? Quem mexe aí nesses carros mais antigos vai saber do que eu estou falando. Tem Chevette, Opala, avanço, Chevette, Opala, Golzinho, né? Motorzinho AP. Golzinho, motorzinho Tu AP. vai ali e gira o distribuidor e aí você adianta ou atrasa, né? O tempo de É como se ignição. é como se estivesse abrindo um cofre, aqueles gira para esquerda, gira para direita. É como se estivesse abrindo um cofre. Isso é na mecânica clássica, né? Na mecânica Na já quase mecânica arcaica. clássica. Sim. Nos automóveis mais modernos, a gente não tem nem distribuidor para a gente ficar mexendo, né? Então, assim, essa mexida no distribuidor a gente faz através do remap de ignição. A gente entra lá, edita o código e aí vai mudar esse código, né? Vai avançar o tempo de Não ignição precisa no mais botar a código. mão E lá aí, dentro. pois é, faz tudo através de um notebook. E a gente regrava esse código com essa nova programação. Entendi. Existem alguns programas aí, programa de computador, né, aplicativo, que consegue controlar isso através da porta OBD ou através do conector do acelerador eletrônico. Aquele cara, o Felipe Fera, da Star Motors, tá sempre Sei. fazendo propaganda Conheço ele. de um dispositivo que a pessoa liga ali no pedal do acelerador e através de um aplicativo do celular consegue controlar o tempo de aceleração. E aí na interface ali do celular tem o modo, né, modo econômico, tem o modo esporte. Na verdade, o que esse aplicativo está fazendo, o que esse dispositivo está fazendo, é controlar o tempo de aceleração do pedal. Então, se ele está na interface ali do celular, está no modo mais econômico, o que ele vai fazer? Ele vai criar quase um delay naquele pedal do acelerador. Mesmo que você pise de uma vez só no acelerador, a informação que vai para a central vai ser uma informação mais gradativa. Ele vai acelerando aos poucos, né? Para não ter aquele. É como se fosse. Sim, mas é como se fosse tipo os carros mais modernos. A pessoa controla a aceleração ali, tem que botar no speed e em outras funções no câmbio, pô. Sim. Entendeu? Os Sim. carros da Audi, BMW, Mercedes. É justamente entendeu? isso. Ele vai modificar os parâmetros. Assim, esse dispositivo que ele vende tá mexendo no parâmetro diretamente ali do pedal do acelerador. Carro que já tem esse sistema embarcado, na hora que você aperta um botãozinho ali e coloca em modo esporte, por exemplo, dependendo do carro, né, esses carros de ponta, né, a linha premium, cara, você apertou, o usuário, né, o motorista apertou apenas um botãozinho. Mas ali na eletrônica embarcada do automóvel, cara, tu tá mudando a resposta do acelerador, tá mudando o tempo de ignição, tá mudando o tempo de abertura do bico, a vazão do bico. Assim, tá mudando muita coisa. Uma infinidade de parâmetros que a gente o usuário comum nem sabe disso, né? Para ele só apertou um botãozinho e deixou o carro mais divertido. Fala aí. É aí que entra aquele programa Fritzen também? O Fritzen é uma plataforma de desenvolvimento, de prototipagem, né? Muito utilizada no Arduino. Mas, assim, ele não tem um uso específico de desenvolvimento de um produto, vamos dizer assim. Ele serve mais para você fazer um desenvolvimento primário, para você treinar treinar o uso do Arduino, alguma coisa desse tipo. Eu estou falando muito de Arduino. Existem algumas plataformas virtuais de prototipagem no Arduino, tá? Como o Fritzen, tem um da Autodesk, que eu passei até uma atividade para o pessoal
do curso de mecânica de bom sucesso, tinha passado para o pessoal de refrigeração também, que são plataformas virtuais de desenvolvimento com o Arduino. Só que ele não usa o Arduino propriamente dito. Agora, sim, se eu já estiver conseguindo plantar a sementinha aí dentro de cada um de vocês, e a curiosidade for grande, o que eu aconselho? Cara, compra um kitzinho do Arduino, uma plaquinha dessa aqui, ó, de Arduino. Se vocês derem uma procurada aí na internet, vocês vão achar um kit básico de Arduino, que vem a placa, vem o cabo USB e mais alguns componentes para a gente começar a programar, cara, na faixa ali de uns R$70. Tem umas plaquinhas clone chinesa que funcionam perfeitamente, que são até mais baratas do Eu que vi isso. esse coisa hoje. A base é essa aí, 70, 65, 80. Tem um kit de 250, aí vai aumentando. Mas também tem mais coisas. Tem uns kitzinhos assim, que são mais completos, que aí vem com uma protoboard, vem com os sensores, uns shields, hoje. que são um pouco mais caros. Mas assim, eu recomendo mesmo, de coração, conselho de quem gosta muito disso aqui, que assim, se puder comprar, compra. Por quê? Porque desenvolver com a mão na massa mesmo, com a plaquinha na mão, ligar os fiozinhos do componente aqui na própria placa, é infinitamente melhor e mais divertido do que fazer isso no Fritzen, por exemplo. Entendeu? Tudo que a gente faz no Fritzen, a gente faz aqui. A única diferença é que aqui a gente tá colocando a mão na placa, né? E no Fritzen não. No Fritzen é tudo muito virtual. Então, assim, eu particularmente, eu pouco usei, desde que eu conheci o Arduino, eu pouco usei essas plataformas, tá? Se de repente você quiser tirar uma dúvida comigo sobre o Fritz, eu não vou saber te explicar. Eu vou ter que dar uma olhada ali e tal para tentar te explicar, porque assim, eu não tenho contato nenhum. Eu desde o início, desde quando eu conheci a plataforma, conheci isso aqui na época da faculdade, cara, no dia seguinte eu comprei isso aqui. E aí veio pelo correio, não sei o que, demorou uns dias para chegar, e desde então, tudo que eu faço utilizando o Arduino, eu coloco o Arduino em cima da mesa, pego os componentes que eu quero utilizar e começo. Escrevendo código no computador, carrego para o Arduino, ligo um componente, ligo um fio, ligo o outro, mas vou fazendo aqui. E aí, depois que o meu protótipo está pronto, né? Se eu quero desenvolver um equipamento, uma ferramenta, alguma coisa, eu começo desenvolvendo utilizando essa placa aqui. Essa placa que está na minha mão é a minha placa do dia a dia. Começo desenvolvendo aqui. E aí, depois que esse protótipo está funcionando, aí eu faço isso que eu fiz nesse equipamento aqui, ó. Eu não sei se a resolução da câmera vai deixar ver. Deixa eu tentar puxar para cá, ó. Ó. Tenta dar uma afastada, professor, para ficar amplo. Aí você vê agora. Eu acho que tá dando para ver. Tá dando para ver. Ah, tá dando para ver sim. Agora sim, agora sim. Ah, para mim aqui tá legal. Essa placa aqui foi toda eu que fiz. A placa de circuito impresso, soldei os componentes e tal. E cadê o Arduino nessa placa aqui? Na verdade, o Arduino, a base do Arduino, é esse camarada aqui, ó. Esse compridinho aqui, ó. Esse aqui é o meu microcontrolador, tá? É um Atmega 327. Atmega 328. Atmega 328. É o processador do Arduino. É a base do Arduino. Então, assim, dessa placa aqui de prototipagem para essa aqui, que poderia ser o produto final, a única coisa que eu utilizei foi o processador. Então, eu desenvolvi nessa placa aqui, e aí todos os componentes pendurados aqui com cabinho ligado na protoboard,
pendurado aqui, encaixado, negócio de encaixe mesmo. Desenvolvi o protótipo, e aí depois o protótipo e o código, né? O código-fonte. E aí depois que estava tudo funcionando redondo, aí eu fiz essa placa aqui. E aí eu só coloquei o microcontrolador já com o código gravado nele. Então, assim, eu nessa placa eu não consigo regravar o código desse microcontrolador. Eu tenho que colocar ele aqui já com o código gravado dentro dele. Comparando com a central de injeção eletrônica, imaginando que isso aqui seja a central de injeção eletrônica, tá? E aí eu tenho sensores, como eu tenho esse sensor de temperatura aqui, tenho outros sensores, e tem os dispositivos de saída, que nesse caso aqui são os solenoides, mas poderia ser bico injetor, por exemplo. Se eu quero fazer o remap dessa injeção, o que eu tenho que fazer? Eu vou tirar esse microcontrolador da placa, eu tiro ele, coloco ele numa plaquinha, e aí existe uma plaquinha específica para isso, que é uma placa gravadora de microcontrolador. Eu vou colocar esse componente na gravadora, e aí sim eu consigo ler o código que está aqui dentro e regravar esse microcontrolador. Então eu posso ler, editar, fazer a modificação que eu quiser no código e regravar. Regravei, eu tiro ele dessa placa e coloco de volta aqui. E aí a minha central de injeção eletrônica, que foi o exemplo que eu dei, vai estar reprogramada com o código que eu editei. Então, assim, na prática, é mais ou menos isso que é assim que funciona as coisas, entendeu? Dificilmente eu vou conseguir regravar um microcontrolador direto na placa do uso final dela, né? Seja uma central de injeção eletrônica, seja um equipamento também, um equipamento industrial, um equipamento numa planta industrial qualquer. Dificilmente eu vou conseguir regravar o microcontrolador na própria placa. Mas eu tenho esse artifício de retirar o microcontrolador, colocar numa placa específica, e aí eu leio, regravo e tal, e depois eu volto com ele pro lugar. Quem tem contato aí com manutenção de informática, né, já deve ter visto, já ouviu falar da BIOS do computador. E muitas vezes a BIOS dá problema, né? Tem que regravar a BIOS. Dentro a BIOS é como se fosse um microcontrolador, tá? Que tem um programa inicial ali de qualquer computador, desktop, notebook, todos eles têm. Quando tem um problema que corrompe a BIOS e eu preciso regravar essa BIOS, eu não tenho outra alternativa, a não ser tirar a BIOS, tirar o componente físico. E aí, deixa eu ver se está até aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Cadê minha caixinha? Aqui, ó. Isso é outra caixinha mágica. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma placa gravadora de BIOS. Ó. Eu posso comparar essa placa com o Arduino, tá? De um modo geral, de uma maneira prática, as duas ali têm basicamente a mesma função. A diferença é que o Arduino, eu uso ela para prototipagem, e essa aqui eu só uso só para gravação. Ó, eu tenho um slotzinho aqui onde eu encaixo meu componente, e aqui tem uma porta USB, onde eu conecto no meu computador. Mas eu utilizo essa placa aqui para poder fazer a leitura da BIOS de um microcontrolador, de um modo geral, e para fazer a gravação. Essa aqui não tem finalidade de prototipagem nenhuma, é só leitura e gravação desse tipo de componente, né? Mas eu já consertei muito computador com isso aqui. BIOS corrompida, eu tirava o componente do computador, muitas vezes tinha que dessoldar ele, porque ele é soldado na placa, tirava ele, e aí buscava na internet, no site do fabricante, alguma coisa, o arquivo, o código-fonte da BIOS original daquele computador,
e aí regravava, apagava a BIOS antiga, regravava ela com esse código-fonte que eu peguei, tirava daqui, botava no computador de volta e ele voltava a funcionar, sem precisar trocar peça física nenhuma, só fazer essa regravação. Nosso amigo Davi ali tá dizendo que já tem que sair. Minha senhora, que também daqui a pouco está me chamando para jantar, porque já passou um pouco da hora, mas eu particularmente eu acho muito legal isso quando a gente avança assim, ainda tem ali 20 e poucas pessoas aí acompanhando, realmente eu fico muito, muito feliz. Gente, não vou prender mais vocês, infelizmente, né? A gente tem que chegar a um fim, mas por mim eu continuava aqui até as tantas. Hoje eu consegui dar uma introdução boa aqui dessa parte do Arduino, do código-fonte, mas, né, mais uma vez, eu não liguei o Arduino, a gente não viu o Arduino funcionando. Vai ficar como gancho. Pois é, mas a aula foi boa. Vai ficar como gancho aqui para a próxima aula. Próxima aula. Está sendo produtivo. Que bom, fico muito feliz. Diga aí. Professor, essa tela que o senhor abriu aí de superaquecimento, que tinha vários códigos aí, não era o Arduino, não? Era do Arduino. Era do Arduino. Eu vou fazer o seguinte, ó. Diga aí. Qual foi a dúvida? Que o senhor disse agora que não utilizou ele? Não. Acho que a gente confundiu. Então, a programação foi feita no Arduino, né? Aquele código-fonte foi feito para o Arduino, mas na hora de montar o produto final, que foi o equipamento propriamente dito, eu só utilizei o microcontrolador do Arduino, que é esse camarada aqui, ó. Entendi. Entendeu? Aquele código que eu mostrei, eu joguei aquele código aqui para dentro, nessa placa, e aí eu arranquei mesmo, tirei esse componente daqui e coloquei naquela outra placa lá. O código-fonte trocado, né? Isso. Entendi. Exatamente. Se eu quiser fazer alguma modificação naquele equipamento que eu mostrei para vocês, se eu quiser modificar alguma coisa nele, o que eu tenho que modificar com alguma coisa relacionada à programação, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o microcontrolador dele, colocar aqui na placa do Arduino, de novo, e aí reprogramar, entendeu? Vou modificar o código ali, gravo, e aí depois tiro e volto com ele para lá. Esse processo tem que ser feito aí o tempo todo, enquanto estiver elaborando alguma coisa. Tranquilo? Beleza. Show, tranquilo. Valeu, mestre. Boa noite aí. Valeu, professor. Aula que vem, sem falta, eu prometo, eu juro, pode me cobrar. Eu já vou começar a aula já ligando isso aqui para vocês. E aí a gente vai montando a aula. Beleza? Valeu, professor. Gente, Valeu, mestre. Obrigado Valeu. de coração pela companhia de todos vocês. Estou muito satisfeito. Boa semana a todos, bom final de semana a todos. Quinta-feira a gente está aí de volta. Beleza? Show, valeu. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite Abraço aí para para todo todos. mundo. Valeu.